muitas coisas para falar para você e eu nem sei por onde começar. Mas o que eu vou fazer, como um amigo meu pregando ontem disse, o nome da mensagem se chama salada de fruta. Pega alguma delas e saboreia. Você tem um problema. Você é da igreja. Esse é um grande problema. Porque Deus está muito interessado na igreja. O que significa que Deus está muito interessado em você. Mas quando eu falo isso, significa que eu quero dizer que Ele está interessado em você, mas esse interesse inclui levar você a um ponto onde você não está agora. Quero que você pense na história de José. José teve um sonho, como uma palavra profética sobre a vida dele. Mas entre o momento que José sonhou e o momento que ele foi estabelecido naquilo que o Senhor havia dado a ele como sonho, houve um processo. E esse processo é a maior chave espiritual que a igreja precisa discernir nesses tempos. Porque todo mundo, se a gente fizer uma tarde da bênção, um culto da vitória, todo mundo vem. Você sabe que é verdade, né? As pessoas vêm. Se a gente fizesse a campanha do sonho de José, todo mundo viria. Se a gente fizesse a campanha de José assentado no trono do Egito, todo mundo viria. Mas a campanha de José na prisão, ninguém aparece. Se nós falamos sobre tudo aquilo que Deus tem para nos dar, muitas pessoas batem palma. Mas eu quero te garantir que se você explicar para as pessoas o caminho que Deus estabeleceu para que você receba de fato o que Ele quer para você, muita gente vai fugir. Sabe por que as pessoas não têm unção de verdade? Porque elas não trilham o caminho até chegar na unção de verdade. Eu estou falando unção de verdade. Sabe como é que é aquela unção de verdade? Aquela que pega na segunda-feira, no teu trabalho, quando não está tocando louvor, quando tem um monte de demônio ao seu redor, e o poder de Deus se manifesta e acaba com qualquer obra maligna. Existe um caminho para unção, e unção é só uma palavra. Aliás, palavras têm significado. Você sabia disso? Cada palavra que eu falo corresponde a uma realidade. Mas infelizmente nós temos um fetiche por palavras em si sem conhecer o significado delas. Então nós falamos unção, graça, poder, mas a gente nunca, ou muitas vezes, nós não acessamos essa experiência. Entende? Uma coisa é eu conhecer o termo unção. Outra coisa é eu de fato conhecer a unção. Deus tem um caminho para essa geração, amém? Qual o seu problema? O seu problema é que você é da igreja. E Deus está interessado em você. Deus está tão interessado em você que Ele vai te levar nesse ponto que Ele sonhou.
Mas se Ele vai te levar nesse ponto que Ele sonhou, significa que Ele vai te levar também pelo processo, que para você não é um sonho, é um pesadelo. A Bíblia chama isso de cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Não há nada mais profético hoje do que fazer um chamado para a igreja voltar a ser centrada na cruz. Por quê? Agora vai ficar forte, tá? Porque existe um movimento satânico hoje na igreja, dizendo que a gente tem que ser centrado no reino. E, por mais que isso seja verdade, o reino de Deus é o alvo de Deus. Qual foi o caminho que Jesus trilhou para estar assentado no trono agora? Qual foi o caminho que José no Egito passou para se assentar no trono no Egito? Não existe trono, não existe reino, não existe glória sem esse processo no meio, chamado cruz. Não estou falando da cruz de Cristo pelos nossos pecados. Eu estou falando da sua cruz, que não é para perdão de pecados. O perdão de pecados da sua vida acontece quando você ouve o Evangelho, crê no Evangelho, você recebe tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Sabe o que está acontecendo? Vai ficar pior. Sabe o que está acontecendo? Existe um herege chamado Joseph Prince. E por que eu estou falando isso? Porque já avisaram para ele que ele é herege e ele não arrependeu. Então está na hora de começar a falar o nome dele. Tem um herege chamado Joseph Prince, e que os livros dele estão bombando hoje na igreja. Esse herege, que pode ser um irmão, mas está falando coisas do inferno, e que gente aqui nessa cidade, aqui nessa região e em outras cidades do Brasil estão lendo o livro dele e pregando sobre graça. Ai, que graxinha! Mas é uma graça que não chama para o arrependimento. A graça do Evangelho de Jesus Cristo é uma graça que, quando ela se manifesta, ela leva você a negar a impiedade, a injustiça, o pecado. Jamais a graça de Deus se manifesta sobre você como uma espécie de aceitação de estilo de vida ímpio e pecaminoso. Isso não quer dizer que Deus não aceita você como você é. Deus aceita você como você é. Mas essa aceitação de Deus vai trazer um incômodo tremendo para a sua vida, porque um Espírito Santo entra dentro de um ser pecador. E se o Espírito Santo entra dentro de um ser pecador, vai ter luta. A Bíblia diz, a carne milita contra o Espírito. Já parou para pensar? O Espírito Santo está brigando contra você mesmo. Algumas pessoas falam assim, irmão, eu tenho tanta luta contra o pecado. Que bom. Porque senão você tem o Espírito Santo. Se você não tivesse luta, é que você estava em pecado. Ou você está em luta, ou você está em pecado. E a vitória? A questão não é se você nunca vai pecar. Não.
Não estou falando que a graça de Deus vai se manifestar de tal forma que você nunca vai pecar. Não, mentira. A Bíblia não fala isso. Mas existe uma luta constante. Sabe qual é o sinal que você cresceu em Deus? É porque você se sente menor agora do que antes. A Bíblia fala de 2 homens que foram orar. Um dizia de si para si mesmo. Falava consigo mesmo. Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, esse pecador. Eu jejuo, eu oro e tudo mais. E o outro nem conseguia levantar o rosto para orar. Dizia, se propício a mim, pecador, batendo no peito. Quem você acha que estava se sentindo mais feliz? Certamente que era o fariseu, né, o publicano. Porque o cara batendo no peito, se propício a mim, pecador. Eu acho que ele não estava muito feliz. Mas Jesus disse que quem saiu justificado daquela oração foi o pecador. Ele estava orando, ele estava se sentindo mal, parecia que estava tudo errado, e Jesus falou, é isso mesmo, tá comigo. O outro estava cheio de gratidão pelas bênçãos, que no fim significa louvor a meus esforços. Então, para começar, eu nem ia falar disso. Minha Bíblia está aberta no outro versículo que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Então eu vou continuar falando para ver se faz sentido o que eu comecei a falar. Existe um espírito maligno que... Gente, eu não falo de batalha espiritual, tá? Não é meu feitio, estou falando da sua agora. Por exemplo, abre em Judas. Sim, existe esse livro na Bíblia. Só não pergunta o capítulo, irmão. Vai só abrindo. Se achar difícil de encontrar, você vai para Apocalipse e dá a ré que você encontra. Judas 4. Eu não disse que era capítulo ou versículo, só falei 4. Judas 4 diz assim: porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo, eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios, que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Nós estamos aqui esse versículo, ele está sendo escrito, ele está num tempo na história, quando nós temos o que a gente chamaria da igreja apostólica. Uma igreja que nós, como cristãos, quando olhamos, temos inveja e queremos ser parecidos com a igreja de Atos, como a gente costuma falar. Pois bem, no meio desses irmãos, no meio dessa igreja que tinha Pedro, que tinha João, que tinha Paulo, que tinha Timóteo, que tinha Tiago, que há poucos anos Jesus tinha passado, vivido entre eles, morrido e ressuscitado. Ou seja, uma igreja que tinha uma doutrina apostólica forte, uma igreja que tinha a atuação dos dons do Espírito Santo, uma igreja que tinha discernimento espiritual. Nessa igreja se infiltraram pregadores que mudavam a graça de Deus
em autorização para cometer pecado. Se aconteceu com eles, imagina com a gente. Ele diz que esses homens mudam a graça de Deus. Mudam. Eles não ensinam que você precisa abraçar a cruz de Jesus e todo o sofrimento implícito nisso, de negar a sua própria vontade, para que você faça parte do reino de Deus do futuro. Não, eles falam o seguinte: o reino de Deus já chegou. A gente só tem que manifestar o reino. E a gente curte a graça. É mesmo? Mas então por que tem droga ainda na cidade, já que o reino chegou? Né? O reino está aí. Uai, chegou o reino. Really? Chegou o reino. Tipo, está aí. Tipo, não tem mais demônio na cidade. Eles foram embora. Tiraram férias? Não. Seus ministros de louvor com problema de homossexualismo me mostram que não. Não estou falando aqui. Estou imaginando um lugar. Não, estou falando sério. Já viu como é que tem gente, o jeito que esses cultos de jovens, o jeito se veste? Ah, mano. Eu estou esperando que Jesus levante uma geração de homem, e os caras estão pregando, promovendo uma geração de marica, velho. Né? Caraca, meu! Aí não sabe por que as irmãs estão solteira ou casando logo divorciando. Casa com o menino. Menino não vira homem quando casa. Quando casa, o menino destrói a mulher. Só isso. Então, eu não sei por que eu estou fazendo isso aqui. Eu tinha um estudo sobre visão profética trilegal. Eu estou tentando descobrir. Então, se com eles entraram falsos mestres, será que é difícil que exista entre nós? Entre nós, não digo nem na nossa congregação em si, claro, isso também pode acontecer, mas assim, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, nas livrarias, nas conferências, nas músicas que você ouve, ok? Será que não pode estar acontecendo? Às vezes pode. E sabe qual que é a maior heresia que existe hoje na igreja? A maior heresia que existe é dizer que heresia existe. Se você falar que algo está errado, que algo não é bíblico, que algo não está no padrão das escrituras, o sujeito vai falar: ai meu Deus, que falta de educação. Não julgueis. Para, velho. O único versículo que o sujeito conhece é não julgueis. Não julgueis. Está lá transando com a namorada, né? Está transando com a namorada, você fala: então no caso tu vai para o inferno. Não julgueis. Quem é você para me julgar? Acho que você não entendeu o versículo. O versículo diz assim: na medida que você julgar, você vai ser julgado. É para julgar. É apenas para ter discernimento que a medida, a maneira, o comportamento que você julga, também você vai receber. É só isso, é com amor, com zelo, mas é. Nós estamos falando hoje sobre julgar a profecia.
Já pensou se na hora de julgar uma profecia o cara levantasse e falasse, não julgueis? Peraí, a Bíblia está se contradizendo aqui. Gente, quantos de vocês aqui, levanta a mão, quero saber, quantos de vocês já aceitaram Jesus? Levanta a mão. Amém. E agora levanta a mão quantos que converteram. Certeza? Porque é uma coisa diferente, sabe? São duas coisas diferentes. Aceitar Jesus é assim, a música está tocando e o irmão chama, quem quer receber Jesus na sua vida? Imagina, Jesus, um cara lindo, uma pessoa educada, uma pessoa só faz o bem, né? Um espírito iluminado, sei lá, qualquer coisa assim que o cara pensa que Jesus é. Que não é, mas ele pensa que é. Um treco, né? Místico. Quem não quer receber uma parada dessa, né? Receber uma luz. Mas converter significa o seguinte, eu me submeto a Ele. E a partir de agora, Ele manda. E é só o segundo que é salvo, no caso. Esses dias me perguntaram, é uma coisa difícil demais. Me perguntaram se tinha católico salvo. Falei, rapaz, talvez. Porque esses dias eu vi que até tinha uns evangélicos também. Então, ué, se talvez esse evangélico está salvo, o católico também. Basta converter para Jesus. Ah, mas os católicos têm que converter. Sim, para quê? Para a tua igreja evangélica? Tua igreja evangélica é a verdade? Não, não é. Não, 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 não. Não é. Não é. Jesus não é evangélico. Acho que os irmãos já sabem muito bem disso. Jesus não está tocando flauta da musiquinha da nossa doutrina. Ele não tá, Jesus não concorda com a gente, gente. É a gente que tem que concordar com Ele. Deixa eu colocar de outro jeito. Sabe, é importantíssimo a gente orar para Deus abençoar a nossa vida. Eu acho que você deve fazer isso, é muito legal. Tipo assim, Jesus, abençoa minhas finanças. Olha que legal. Eu acho muito legal. Mas na verdade, o melhor seria você administrar suas finanças do jeito que Ele mandou. Porque isso já garante a bênção sem oração. Sabe, porque quando a gente fala Jesus abençoa minhas finanças, significa não planejei nada, não dei dízimo, não dei oferta, não cuidei do pobre, do órfão, da viúva, gastei comigo mesmo o ano inteiro, e aí chega no fim do ano, Jesus abençoa minhas finanças. A bênção de Jesus está em você não ter dinheiro, para ver se você arrepende. Entende? Essa é a bênção. A bênção é que Deus te ama tanto, que Ele vai deixar você se sentir mal, para que você consiga ser conduzido ao arrependimento. Como que a bondade de Deus se manifestou para com Eva depois que ela pecou? Amaldiçoando o parto dela. Com dores, você vai dar à luz filhos. E o que é que Paulo fala muito tempo depois? Todavia a mulher salvar-se-á dando à luz filhos. Vocês já leram esses versículos? Vocês nem sabem que esses versículos existem. Eu citei 2 versículos. Um de Gênesis e outro de Timóteo. Espero eu que seja Timóteo, vai que eu estou citando errado, né? Mas foi Paulo, tenho certeza. Está na Bíblia. Assim diz eu. Não. Eva pecou. Deus chega em Gênesis 3 e fala: você
com dor dará à luz filhos. Quem aqui das irmãs, que eu acho que os irmãos não, né, já deram à luz? Ok. Uma bênção, né, irmã? Minha mulher está com uma parada agora, quer mostrar vídeo de parto para mim. Pô, por que, irmã, que tu faz isso comigo? Chega em casa, eu escuto aquele... E tem aquela parada do parto humanizado, né? Uma coisa chique. Gente, eu odeio. Porque a irmã dela, semana que vem, vai nascer nossa sobrinha, então ela pirou, ela vai filmar o parto, então ela está curtindo muito, ela está... Gente... Dói, né? Eu tenho a impressão, eu olho assim, tem uma conhecida nossa, uma bênção. Começou o parto, ela começou a amaldiçoar a enfermeira. Eu vou te matar! Segurando a mão da enfermeira assim, o caraca. Saiu uma parada ali de dentro. Mas me responde uma coisa. O que dói mais? O que dói mais? O parto ou criar todos esses anos? Parto é tranquilo, né? Se fosse só o parto, né? Tranquilo, tranquilo. Nossa, como não? É na criação que o pai dá a luz junto. Aí que o pai entra nas dores de parto junto. E Paulo diz: todavia a mulher salvar-se-á, dando à luz filhos. Ah não, Paulo. Como assim? Tem salvação pelas obras, agora é salvação pelo parto? Como é que é essa parada? Não, não é justificação pelo parto. O sentido ali é de ser restaurado. Você entende que parece que é exatamente aí que está o amor de Deus? Porque, irmã, confessa para mim aqui. Tu é bem metida, arrogante e controladora, né? Assim, fala no coraçãozinho. Abre o coração. Eu tenho uma em casa. Né? Controlar o homem, né? Tivesse um controle remoto, né? Para guiar o marido para ele fazer as paradas, não ia ser uma bênção. Então, chama Satanás. Se Satanás está concordando com você, irmão, você não está ouvindo a voz de Deus. Não está ouvindo a voz de Deus. Mas de alguma forma é exatamente aí, nessa dificuldade, é que Deus está trabalhando em você, para que você não seja mais centrado em si mesmo, e seja centrado em Cristo. Salvar-se-á dando à luz filhos. Mas você acha que para o homem fica como? Porque a maldição foi interessante, né? Deus falou para a mulher, vai ter filho. E para o homem, que ele falou? Vai trabalhar. O trabalho já tinha sido estabelecido na Bíblia antes do pecado. Então o trabalho não é fruto do pecado, ok? Mas ele diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então a fadiga, a dificuldade, isso sim. Irmãos, sabe aquele negócio que a gente assim, poxa, eu queria mudar de emprego para cansar menos. No caso não tem. Talvez os jovens aí, né, eu vejo alguns jovens aqui, não, eu queria ter um trabalho que, poxa, home office, né? E que eu tenho um amigo que trabalha com home office. Maluco, ele trabalha mais que todo mundo. É 6 da manhã, capaz. Ou quem sabe você quer ser pastor, né?
Que o pessoal chega para você e pergunta assim: vem cá, você trabalha ou é só pastor? Espera aí, deixa eu ver. Não sei se alguém conhece o Luiz Hermínio aqui. O Luiz falou para mim semana passada que diz que a mãe dele falava assim: não eu tenho 3 filhos, 2 trabalham e o outro é pastor. Ok, tranquilo. Não queria nem minhas férias para você, que dirá meu trabalho. Gente, você já reclamou com Deus de por que está tão difícil trabalhar? Né? Você vem para o culto. Aí, para ter comunhão, dorme um pouco mais tarde. Mas daí acorda cedo. Se for orar, morre. Mas se orar quando volta do trabalho, morre duplamente. Né? Quem aqui já dormiu orando do lado da cama à noite? Ó Senhor meu. Aí, um irmão chegou para Deus e falou: Deus, eu estou muito cansado. Eu estou muito estressado. Eu preciso que o Senhor faça algo ali. Não. Porque é quando eu deixo você cansado assim que você para de pensar em pecar. Eu estou tirando tuas forças para impedir você de pecar. Querido, porque se você tivesse, tranquilo, com tempo e dinheiro, o que você ia estar fazendo? Na igreja que você não ia estar. Diz que na igreja é um povo que vem, que tem que ter muleta, porque é tudo fracassado. Eu mesmo. Se vocês não são, azar de vocês. Eu sou um fracassado. Eu estou tranquilo. Imagina, o que tem? Que andar que tem depois do subsolo? Nenhum, eu já estou no fim. Tranquilo, ninguém me rebaixa. Já estou lá embaixo mesmo. Existe uma dádiva de Deus no sofrimento, que não é um sofrimento que me redime em si, mas é um sofrimento que me joga para perto de Deus. Quem odeia passar fome? Ruim, né? Eu faço tempo que não passo. Você vê que minha vida de jejum tá profunda, né? Como um pires. Então, quando a gente jejua, a gente não fica com raiva? Quem aqui fica irritado quando está jejuando? Alguém fica? Levanta a mão. Ok. Quem fica com dor de cabeça quando está jejuando? Levanta a mão. Ok. Quem aqui fica, no caso das irmãs, né? Que os irmãos, pelo amor de Deus, fica sensível quando está jejuando. Alguma irmã fica? Ok. Os irmãos ficam sensíveis, maluco, cala a boca. Fica na sua. Então, por que é que rola isso? Deuteronômio 4 diz assim: o Senhor te humilhou, te deixou passar fome, para que soubesses o que estava no teu coração. A gente não sabe o que está no nosso coração. Mas quando a gente passa por cansaço, fadiga, fome, humilhação, aquilo que está lá dentro e que nos impede de chegar no lugar que Deus planejou, sai para fora. E aí a gente tem condição de tratar e matar tudo aquilo que estava lá dentro, mas estava escondido, que impede a gente de chegar onde Deus planejou. Nossa, muito legal isso que eu acabei de falar. Nunca tinha falado na vida. Achei, gravou? Valeu. Me manda que eu quero ouvir minha pregação. Curti, cara. Beleza, vamos para a aula então. Agora 9 horas. Abrem Provérbios. Provérbios 28.
Perdão, 29. Versículo 18. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas quem obedece à lei, esse é bem-aventurado. Vou ler de novo. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas quem obedece à lei, esse é bem-aventurado. Eu quero, de maneira introdutória, falar para você sobre os 4 níveis da visão, ou da palavra profética, para que você possa aplicar isso na sua vida, tá? Essa é tipo a engenharia do profético. As coisas que estão na minha cabeça, quando eu vou ministrar, elas estão lá. Então eu tenho que tirar daqui e mostrar para você, porque na verdade eu nunca... Quem aqui você fica enxergando o seu óculos todo o tempo? Claro que não, né? Porque ele é o meio através do qual você enxerga algo, né? Então é tipo meu óculos, eu não estou enxergando direito, então eu vou tentar dar uma virada e olhar aqui assim atrás, aqui assim. Em primeiro lugar, a palavra profecia ali também corresponde à palavra visão, né? Visão espiritual. Então, ele não está simplesmente falando sobre uma imagem que você vê ou uma profecia que você entrega. O sentido ali de visão ou profecia é um entendimento do propósito de Deus, ok? É isso que significa visão na Bíblia. Não é apenas ter uma visão, um êxtase. Claro que também inclui isso, ok? Mas é um entendimento de onde Deus quer chegar. Tudo bem? Então, visão é entendimento de onde Deus quer chegar. Entendeu? Então, repete. Ok, beleza. Então, entendeu mesmo. Seguinte. Ele está dizendo que se não tem visão, o povo se corrompe. Essa expressão corrompe aqui não é simplesmente corrompe tipo da corrupção da política, ok? É corrompe mais assim, como um tecido se corrompe. Esse é o sentido, ok? Uma degradação. Então, o que acontece? O povo, no entendimento aqui do sábio, o povo é único, o povo é uma única comunidade. Mas quando não há visão, o povo então deixa de ser um único povo e se corrompe, ou seja, se divide, ok? Quando não tem visão, tem divisão. Então, óbvio, essa é veinha essa daí, né? Não pegou. Então, o que acontece? Por exemplo, se você sente, exemplo, não sei se você é dessa congregação ou de outra congregação, se você sente solidão em relação à comunidade que você faz parte, ok? Essa é uma coisa chave. Às vezes a gente se sente sozinho. Às vezes nós não nos sentimos parte do todo, parte da igreja. A gente se sente espectador, mas não participante da comunidade. Isso acontece. Por que isso acontece? Porque toda comunidade, ela está andando em uma direção, em uma visão. E, deixa eu abrir um parênteses. Porque já quem está no Brasil, né? Visão no Brasil, geralmente, quando você pergunta para um pastor qual a sua visão, o cara vai falar estratégia de crescimento. Estratégia de crescimento não é visão, é estratégia de crescimento. Olha o nome, está ali o nome. Visão é uma perspectiva, é um olhar para a realidade e a circunstância. Em Deus, profeticamente falando, é o olhar da perspectiva de Deus. Seria uma cosmovisão celestial, uma perspectiva do céu das coisas. Então, quando não há visão, o povo se corrompe. Ou seja, para que você tenha unidade na igreja, você precisa do elemento unificador, ok? O elemento unificador, o que promove esse tecido da unidade, é a visão, ok? Ou seja, se vocês desejam ser o mesmo rebanho, e não apenas várias ovelhas espalhadas, mas um rebanho coeso, andando na mesma direção, é necessário uma visão. Não, repito, não estou falando de estratégia de crescimento. Estou falando de entendimento do que Deus está fazendo, qual é o plano de Deus, qual é o alvo de Deus, ok? Tudo bem até aí, gente? Beleza? Então, a visão
toda visão profética, ela, para chegar na sua vida, ou seja, como que você pega a visão de Deus, a visão profética, e aplica ela na sua vida. São 4 estágios, ok? Sua vida é o 4º estágio. Então eu quero explicar esses 4 estágios da visão, para você aprender como aplicar o profético e a visão profética na sua vida, ok? Tudo bem? Então o primeiro estágio é o que nós chamamos de visão geral. Repete isso comigo, visão geral. Ok, muito bem. O que é a visão geral? É o entendimento daquilo que nós chamamos de o propósito eterno de Deus. É o alvo pelo qual Deus criou tudo. Entende? Já parou para pensar nisso? Quando Deus criou tudo, Ele tinha alguma coisa em mente, né? Ele não estava tipo, não tem nada que fazer. Vamos criar o homem para ter problema. Não foi isso. Não era isso que Deus estava pensando. Então como é que a gente pode olhar o alvo de Deus, né? O alvo de Deus, por exemplo, Apocalipse 21, diz, versículo 3, o tabernáculo de Deus está entre os homens e Deus mesmo estará com eles. Então, para mim esse versículo resume muito o alvo de Deus. Deus quer morar conosco na terra, ok? Esse é o alvo de Deus, esse é o alvo final de Deus. Deus quer estabelecer o seu tabernáculo entre nós na terra, que a gente ter comunhão com Ele para sempre, de maneira plena, de maneira completa, ok? Então, é isso que Deus quer sempre, tudo bem? Conseguiu entender? É o propósito eterno de Deus. Porque é o propósito eterno de Deus, ele não muda conforme o tempo passa. Pelo contrário, o tempo é moldado por esse propósito, ok? Em terceiro lugar, nós temos o que eu chamo de visão geracional. Repete comigo, visão geracional. A visão geracional, ela é aquilo que Deus está fazendo em uma geração. Ok? Então, o alvo de Deus final é o mesmo, não muda. Mas existem fases, eu vou falar um pouco mais disso em algum outro momento, eu acho. Existem fases desse plano, ok? Você tem que entender em qual fase nós estamos agora e cooperar com isso. Um exemplo tosco, mas que vale a pena pensar. Abraão existiu muitos anos depois de Noé, ok? Abraão nasceu depois de Noé. Já parou para pensar? O que Deus queria para Abraão era uma coisa, o que Deus queria para Noé era outra. Sim, mas pensa, o propósito era o mesmo. Imagina se Abraão decide fazer uma arca para se salvar do dilúvio. Ia ser terrível, ridículo. Que dilúvio? Já passou há muitos anos o dilúvio, está louco? Entende? Ou seja, se nós olhamos para aquilo que Deus fez, pensando que é aquilo que Deus vai continuar fazendo sempre, nós perdemos a visão do tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos discernir a estação que nós estamos, para não tentar copiar o que veio, e que já deu certo até aqui. O que nós chegamos até aqui como igreja, no mundo, nas nações, com muita coisa que Deus fez. Mas guarda essa frase aí no seu coração. O que nos trouxe até aqui, não vai nos levar até lá. Ou seja, aquilo que deu certo até aqui, que nos trouxe até esse lugar que nós estamos, é maravilhoso, glória a Deus, mas nos trouxe até aqui, não é suficiente para nos levar para continuar. É preciso, pensa comigo, você tem Abraão, Isaac e Jacó, ok? O propósito de Deus era o mesmo, mas eram gerações diferentes. E as gerações diferentes tiveram exigências diferentes, demandas diferentes de encontros com Deus. Então você tem Abraão,
e ele teve um tipo de encontro com Deus. Mas anos depois, Jacó vai ter outro tipo de encontro com Deus. Então, os encontros que Abraão teve com Deus apenas serviram para gerar Isaac. Mas Isaac precisou ter sua própria comunhão com Deus. Mas a comunhão que Isaac teve com Deus trouxe Jacó. Mas Jacó teve que ter o seu próprio encontro. Cada geração precisa ter o seu próprio encontro. Nós honramos o legado da que a geração passada fez, mas nós precisamos ter um encontro, assim diz o Senhor, uma palavra expressa sobre nós para esse tempo. Por quê? Porque é sobre essa palavra que nós lançamos a rede. É baseado nisso que Deus está falando, que nós temos matéria-prima para a construção de uma plataforma para atuar nessa geração, entendeu? Então é visão geracional, ok? Essas duas partes, a visão geral e a visão geracional, elas geralmente estão conectadas com o ministério apostólico e profético, ok? Agora, existe um terceiro aspecto, que é a visão local. Repete comigo, visão local. Então, o que é a visão local? Imagina 3 guarda-chuvas. 3 guarda-chuvas. Um grande, um médio e um pequeno. Visão geral, ok? Visão geracional, visão local. Ou seja, Deus está fazendo algo nessa geração. Mas o que Deus está fazendo nessa geração é muito grande. Portanto, essa comunidade precisa discernir um aspecto daquilo que Deus está fazendo e se engajar para ser a expressão disso na cidade. Uma congregação local não tem tudo o que precisa jamais. Não espera que vocês vão ter tudo. Não, aqui nós temos tudo, nós temos mestre, profeta, apóstolo, pregador. Não vai ter. Por quê? Porque Deus tem só uma igreja nessa cidade. A igreja dele. Mas a história nos conta sobre as muitas divisões que aconteceram. Eu não estou estressado com isso. O que me estressa é não admitir nossas fraquezas. Ou seja, não olhar para nós mesmos e não nos percebermos como tendo falta de coisas, tendo falta de dons. Cada congregação tem uma espécie de identidade, por assim dizer. Identidade familiar, entende? Essa identidade familiar, ela promove um tipo de aliança, que são os mínimos para que a gente ande junto. Entendeu? E por último, nós temos a visão pessoal. Repete isso comigo, visão pessoal. E eu vou falar mais uma coisa. Visão pessoal não é visão individual. Visão pessoal não é visão individual. Qual a diferença? A palavra indivíduo não está na Bíblia. A palavra indivíduo, ela tem uma origem teórica. E essa origem teórica tem como objetivo fazer você pensar sobre si mesmo isoladamente do todo, como se você tivesse uma existência que consegue ser existência de fato a parte do todo. Então você pensa assim, minha vida individual, minha vida coletiva. Só que essa vida individual não existe. Não existe indivíduo na Bíblia, existe pessoa. Qual que é a diferença? Simples. A palavra pessoa, ela tem a ver com a palavra persona. Da onde você tem a palavra personagem. A palavra pessoa significa o papel que você exerce no todo. Mas você só tem um papel na medida que você tem o todo.
Você não pode se enxergar como um ser completo em si mesmo. Já parou a pensar que Deus é uma comunidade de 3 pessoas? Se Deus é 3 pessoas, como que você se sente completo sozinho? Se Deus, pensa, Deus estava com Adão, conversando, tendo relacionamento. Aí falou assim, não é bom que ele esteja só. Como assim, Deus, tu está aqui? Vou de novo. Deus tinha comunhão com Adão. E Deus disse que Adão estava só. Mas Deus não estava lá? Tempo para pensar. Deus decidiu que apesar dele ser suficiente em si mesmo, você não será. E sua suficiência plena não virá de Deus. Virá do corpo de Cristo. Porque você pode falar assim, Deus está lá no céu, né? Está lá no céu, Deus. Mas Deus também está na terra, aqui, ó. Está dentro de várias pessoinhas aqui, ó. E eu também, então, encontro Deus do meu irmão. Bom, mas por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver, que relação isso tem a ver com a minha visão pessoal? Ou seja, com o meu chamado pessoal, com a minha visão pessoal. Sua visão pessoal só existe na medida que ela é parte da visão local. Qual é a visão dessa localidade? X, ok. Seu papel é aqui dentro, exercendo algo. Aqui ou em outra congregação, se não é que se congrega. Entende? Seu papel não é um papel aleatório. Seu papel é no contexto do corpo. Seu papel é na comunhão do corpo de Cristo. Você não exerce um papel isolado. Você precisa exercer seu chamado individual num contexto familiar. Por isso a gente não vai, eu vou tentar tirar da minha boca, é difícil, o individual. É difícil. Mas a gente usa muito. Mas no fim das contas a sua visão é apenas uma participação nesse grande drama que é a igreja local. Entende? Você não tem um chamado pessoal à parte da igreja local. Entende? É óbvio, com isso eu não estou dizendo que seu chamado é fazer alguma coisa no culto. Espero que você esteja entendendo. Tem gente com dom para pregar, para cantar, mas a igreja é um todo de vida, é um todo comunitário contínuo. De segunda a igreja é aquilo que acontece entre os domingos, basicamente. Okay? É um todo contínuo. E se fosse resumir, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu vou encerrar com isso, para te ajudar. Eu lido muito com jovens, porque eu sou um. Não, estou brincando, não sou. Estou fazendo 36 hoje, obrigado. Hoje, estou de aniversário, beijo. Agora é só ladeira abaixo, querido. Cabelo já era, barriga já está em dia. Estou igualzinho meu pai, quando ele tiver 80, meu pai é saradão, rapaz. Tem a maior vergonha que eu tenho. Então, o que eu estava dizendo mesmo era alguma coisa interessante. Então, os jovens, que o jovem tem tempo para louvar a Deus. O jovem, cara, deixa eu contar meus testemunhos para depois explicar pela Bíblia. Tá ligado? Que eu aprendi que namorar era pecado.
Aí eu noivava direto, né? Porque já que namorar é pecado, aí eu noivei umas 3, 4 irmãs. Pá! Teve uma que eu pedi numa igreja que chamava Aba também, mas era só com um B, lá em Curitiba. Pedi em casamento. Pá! Eu acho que umas 3, antes de casar mesmo. Aí tinha essa parada, durante um tempo, tinha esse esquema assim. Vou orar para Deus falar comigo quem é a pessoa que Deus tem para mim. Aí, pô, o repertório é tremendo, vou encurtar totalmente. Mas rolava a parada tipo assim, se ela vier hoje de camiseta vermelha, that's the person. Se ela virar durante o culto agora, se ela virar agora, e virou, e veio de camiseta vermelha. Então pensa. E no caso eu não casei com ela. E foi um inferno na minha vida aquela mulher. Então, mas também sobre emprego, e já viu que a gente fala assim, não, mas que faculdade eu faço? Será que eu sou chamado para letras? Ou você é cirurgião plástico? Caraca, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa não sabe o que vai fazer. Ela não tem noção. Pergunto. No tempo de Jesus, as pessoas escolhiam com quem iam casar? Não. E o casamento dava certo? Dava. No tempo de Jesus, tinha vestibular? E as pessoas tinham crise de identidade vocacional? Não. Você nasceu filho de carpinteiro, querido? Não existe satisfação profissional. Porque sua alma foi feita para a eternidade. Você nunca vai ser satisfeito no seu trabalho. Não existe satisfação familiar. Se sua família preenche todos os vazios do teu ser, você é idólatra. Não tem. Voltando ao assunto. Então, como eu posso saber a vontade de Deus para escolher com quem casar, para escolher que profissão ter? Mas não só isso. Para qualquer decisão. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar sobre o termo o centro da vontade de Deus, ou a vontade permissiva de Deus? Levanta a mão, quem já ouviu alguma coisa assim? Não tem em nenhum lugar da Bíblia. Eu desafio a achar um versículo do centro da vontade de Deus. Não, é que essa é a vontade permissiva. Mas permissiva não é tão ruim. Permissivo. Nossa, mãe. Ruimzão. Permissivo, parece minha irmã da Anitta. Permissivo, Anitta. É isso que eu me lembro. A vontade permissiva. Ai! Então, isso não existe. Você tem a vontade de Deus e o pecado, só. Não tem duas coisas. Vou piorar, mas vai melhorar depois. Tem um versículo que os crentes amam usar. Eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Aí eles não conseguem. Aí você começa a discutir com ele. Você começa a explicar como é que tem que viver, como é que é a vida e tarará. Aí você começa a explicar, ele fala, não, para. Que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas a nós. Alguém já viu alguém mandar esse versículo? Poucos aqui. Abre lá, Deuteronômio 29, 29.
Eu quero bater nesse crente hoje. Eu já fiz umas 3 pregações hoje à noite aqui, né? Viu? Eu prometi que a salada de fruta cumpri. Deuteronômio 29, 29. Mas é que eu queria só enfatizar isso em relação à visão pessoal, falando sério. Porque a visão pessoal pode às vezes parecer difícil, né? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Com quem eu tenho que casar? Então eu queria te ajudar nesse sentido. Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos para sempre, para que obedeçamos todas as palavras desta lei. Beleza. Aqui está dizendo que existem 2 dimensões, vamos dizer assim, da vontade de Deus, basicamente. Encoberta e revelada. Existem aspectos da vontade de Deus que são secretos, que você nunca vai saber. E existem aspectos da vontade de Deus que estão revelados. Onde eles estão revelados? Bíblia. Olha o que ele diz: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que obedeçamos as palavras desta lei. Ele está referindo a lei como a parte revelada. Está aqui a vontade de Deus para a sua vida. Não, mas eu faço engenharia ou enfermagem? Qual que você prefere? Enfermagem. Então você faz enfermagem e obedece o livro. Não, mas é que assim, com quem que eu caso? Loiro? Moreno? O que você curte? Eu gosto mais de moreno. Beleza, irmã. Caso com moreno e obedece o livro. Mas eu não sei que chamada eu tenho. Se é pro Nepal ou para Havaí. Você curte mais o quê? Havaí, óbvio. Vai para Havaí e obedece o livro. Mas, irmão, você está mandando nós fazer o que quiser? É porque, no caso, você é um ser humano. Você faz o que quer. Já parou pensar nisso? O ser humano decide. O ser humano escolhe. O ser humano vai e vive. Não. Hoje de manhã, quando eu acordar, eu vou decidir se é vontade. Eu vou perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, tu queres que eu saia da cama? Para, mano. Não. Esse é mais feminino, mas vou bater igual. Que talvez até tenha homem que faz isso. Uma irmã chegou, falou para mim: não, quando eu vou no shopping, eu pergunto para o Espírito Santo: que roupa que eu compro, Senhor? Pare, irmã. Está em Pedro a roupa que tu compra. Está escrito lá a roupa que tem que comprar. Está bem claro na epístola de Pedro que roupa que tem que comprar. Não, mas que eu não sei se eu compro da Livas ou da... Qual que você curte? Eu curto da... Então compra. Desde que seja discreta, não sensual. A Bíblia não está definindo que marca você tem que usar, nem que cor você tem que usar de roupa. Somente que sua roupa seja um meio de mostrar como seu rosto é bonito e não seu pêtio. E o resto. E para os irmãos serve igual. Né? Roupa, moldura do rosto. Benção. Não emoldure as outras partes. Obrigado. Então, você acha que tem que orar para saber essas paradas? Não. Só lê um livrinho. Lê um livro. Olha. Leio a Bíblia e faço a oração. Tranquilo. Não, mas eu não sei se Deus me chamou para tocar bateria ou para tocar baixo. Qual que tu curte? Os dois. Ou faz os dois.
faz faculdade dos dois. Tranquilo. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Mas basicamente é o seguinte. A Bíblia só vai dizer o que você tem que fazer naquilo que se chama santidade. Ela vai ser clara nisso. Mas existem decisões que não são morais. E a Bíblia não fala sobre isso. E nem fala, deixa eu deixar bem claro, os amigos de Isaac. Conhece os amigos de Isaac? É aquele irmão, irmã, que toda vez que eu falo isso, ele fala assim, mas Isaac, e o caso de Isaac? E o caso de Isaac? Que Isaac, que o pai achou uma esposa para ele. Se você pensou isso, você está na minha mira. Você está afim de fazer igual mesmo? Porque foi mais ou menos assim. Eu vou fazer um negócio muito errado agora, tá? Me perdoem. Eu vou falar o que diz na Bíblia, infelizmente. Foi mal, eu vou falar o que a Bíblia diz mesmo. Desculpa. Abraão chega para o servo dele e fala, bota a mão debaixo da minha coxa. Onde é que é debaixo da coxa, gente? Chama saco. Aí o coitado Eliezer botou a mão no saco dele. Tá? Fez ele jurar, porque tinha a ver com descendência, gerar. Ele não estava com a mão aqui, tá? Coitado do Eliezer, né, velho? Caraca, muito ruim, né, velho? Caraca. Bonzão nascendo no Novo Testamento, né? Obrigado, Jesus. Nossa. Nossa. Não, e esses dias, eu tava tendo problema para ter filho, virou stand-up já. Estava tendo problema para... Estou tendo problema para ter filho, né? Todo mundo que descobre que eu tenho problema para ter filho quer fazer o quê? Me ungir. Nossa, velho, eu saí correndo já umas 2 vezes de gente querendo me ungir. Se vocês quiserem fazer isso, não faça. Paga o tratamento para mim, irmão, não me unge. Paga o tratamento, tranquilo. O Eliezer bota a mão lá. Aí o Abraão fala, tu me promete que tu vai... Abraão era gaúcho na ocasião. Tu me promete que tu vai pegar uma guria que seja da descendência da minha família, né? Aí o Eliezer, aí foi. Aí achou. Ele orou, né? Falou, Deus, fala comigo, né? Aí, beleza, achou a menina lá, achou a menina. Voltou. Quando voltou, o que fizeram? Sexo numa tenda na frente de toda a tribo. Assim, dentro da tenda, mas a tenda no meio de toda a tribo. Já que você quer imitar Isaac, faz igual, querido. Manda um botar a mão no saco do teu pai. Botar a mão no saco do teu pai. E até, sei lá onde é que você nasceu. Vai lá na terra que você nasceu. Vai pegar uma prima tua, beleza? Ou um parente assim, ela vai até lá, na sua casa, você sem se conhecer fala, partiu? E aí? Não. Então cala a boca. Tranquilo? Beleza. Mas Deus pode falar, pode. Mas 99% das vezes é a tua cabeça. Sabe por quê? E eu encerro com isso. É porque se você atribuir algo, uma decisão, à voz de Deus, se der errado a culpa é dele. Mas se você decidiu, a culpa é sua. A Bíblia não fala sobre pedir orientação para Deus a cada coisa que a gente faz. É óbvio que fala sobre pedir orientação para Deus, mas não sobre a cada coisa. Mas o que a Bíblia fala muito é pedir sabedoria. Você precisa de sabedoria sobrenatural, mas é você que decide. Tiago falou, alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Não sei que universidade faço. Pede a Deus sabedoria. Não sei com quem eu vou casar. Pede a Deus sabedoria e circunstância, se for possível. Tá ligado? Circunstância? Não?
tinha uma mina que me curtia. E ela queria ter um ministério, né? Compartilhar o ministério comigo. Mas estava muito bom para ser verdade. Eu tinha 6 meses de convertido. Rapaz, vida inteira no mundo, não pegava ninguém. Agora, eu estou na igreja, estava com falta de homem, sei lá. Bah! Fui no shopping um dia, ela estava ficando com um cara, a irmã. No shopping. É que naquele tempo as pessoas beijavam na boca na rua. Vocês lembram desse tempo? Que tinha no shopping beijar na boca? Que hoje em dia, a gente, né? Fizer isso, a gente apanha de alguém do LGBT, sei lá. Então, Deus me colocou numa circunstância. Você pode pedir isso também às vezes. Pô, Deus, me revela quem é. Assim, de boa. Me dá uma oportunidade de ver mesmo. Mas nem sempre você vai saber, né? Nem sempre você vai saber. Bom, eu falei muito de casamento, mas não é só de casamento, não, é de qualquer coisa. Qualquer coisa. Você decide, Moreira. Você que vai definir para onde você vai. Você que vai pedir sabedoria. E Deus vai te ungir com sabedoria, vai te dar isso. Fora isso, chama santidade. E o resto, Deus não vai te falar. Mas, vamos lá. 42, quase lá. Ó. Mas Deus não tem alguém para mim? Tem. Mas como que eu faço para saber? Casa com ela. Não. Mas eu quero saber antes de casar. Não, aí não dá. É depois. Como assim? Depois que você casar, a pessoa que você casar é a pessoa que Deus predestinou para você na eternidade passada. Se você quiser. Não, mas eu não acho assim. Beleza, mas casa igual, velho. Cala a boca, casa. Tipo, não existe essa possibilidade. Não era essa aqui. Porque o que Deus uniu não separou. Mas vai que Deus não uniu nós, né? 22 anos casados, descobri agora que não foi Deus que uniu. Satanás. Demônio desgraçado. Nossa. Então, não existe isso. Eu gosto muito do Wood Bauschman, tem um videozinho dele muito bom, que ele fala, vá para casa e ame sua esposa. Já viram esse vídeo? Que ele fala assim, a Bíblia manda o marido amar a esposa. Fala, mas minhas emoções, eu não sou muito emotivo. A Bíblia manda você ter essas emoções. Mas a gente nem é mais amigo. Beleza, a Bíblia manda amar seus inimigos, vai e ama ela igual. Não tem chance. Mas eu não sinto mais nada. Beleza, mas a Bíblia. Mas quando você assiste futebol, você não fala assim, né? Bela jogada, né? Meu time está perdendo, mas tudo bem, está tudo correto. Se você gosta de futebol, você não reage assim. Se você gosta. Não sei que esporte que você gosta, ou que coisa que você gosta na vida. A gente está dizendo que a nossa mulher é menos do que uma bola de borracha. Já viu que nível que a gente chegou? A Bíblia manda amar. Mas é que nosso casamento... Cala a boca e fica lá. Eu estava na Jocum, de um lugar aí. Aí a irmã estava pensando sobre os 7 montes. Qual a esfera de influência que eu vou ministrar? Qual lugar que eu vou tocar? Eu leio no dedo, tinha uma aliança, de casada. Falei, tu é casada na tua esfera de influência, tua casa. Vai cuidar do teu marido. Foi uma benção. Resolveu. Que legal, né? Deus amaldiçoou o homem mandando trabalhar e cansar. Amaldiçoou a mulher mandando com dor dar à luz filhos. Entendeu? Não? Homem, cala a boca e trabalha. Irmã, volta para casa, cuida das crianças. Isso é mais vontade de Deus do que qualquer outra coisa. Mas vai passar fome, querido. Teus avós tinham metade do que você ganha, com o dobro de filho que você tem, e deu certo.
vai rolar, tá? Fica tranquilo. Sei lá porque eu falei tudo isso. Amo vocês, terminei. Vamos ficar em pé e orar. Os irmãos do louvor, vem aqui, vamos tocar um pouco.